Aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, eu não vou desistir. Estamos juntos mais uma vez, estudar hoje a palavra de Deus com relação à verdade sempre vem à tona. Estamos estudando um assunto na qual o nosso Senhor Jesus Cristo falou coisas preciosas para nós. Começamos um pouquinho atrasado hoje, devido ter ido pegar o meu filhão lá no aeroporto. Glória a Deus, pastor Elias já chegou, já está em casa, e aí atrasamos 3 minutinhos, tá bom? Peço aí a seu perdão pelo horário que a gente sempre começa às 8 horas, e nós não queremos atrasar nisso, porque é uma das poderosas ferramentas para ajudar sua fé a funcionar. É marcar o horário e cumprir com sua palavra, tá bom? Vamos lá, que vão nos ajudar tremendamente a receber tudo aquilo que Deus tem para nós, para a minha vida, vitais para você liberar sua fé. Primeira delas, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Se você não está inscrito aqui, se inscreve, nos segue aqui pelo Instagram e também lá no YouTube, né? Nós estamos lá no YouTube para ministrar para você também, e a live vai ficar salva no YouTube, tá bom? Não esquece de depois assistir, compartilhar. Um grande abraço para vocês. O Verbo Arvoredo, eu estarei aí no mês de junho, no Verbo de Arvoredo. Vai ser um tempo muito especial, um tempo de Deus para a minha vida e para a vida de vocês também, tá bom? Vamos para a nossa confissão de hoje. Um abraço para o Rio de Janeiro, Claudineia, obrigado. Azaf, Saniai, é isso mesmo, Saniai Azaf. Glória a Deus pela sua vida, Deus abençoe, espero que esteja falando seu nome certo, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos para a nossa confissão agora. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Aleluia! São confissões preciosas para você fazer. Hoje nós vamos fazer uma confissão maravilhosa também com relação à cura. Glória a Deus. Diga: meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pelas mãos do Todo-Poderoso, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139 fala sobre isso. Mais uma vez, o Senhor sabe que eu sou sarado, pois pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Mais uma vez, o Senhor sabe que eu sou sarado, pois pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Aleluia! Eu sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Vamos lá? Eu sou grato pela cura que sei que está acontecendo nesse momento. Aleluia! E a última confissão de cura do meu corpo, diretamente para a minha medula e vivificando todas as células do meu corpo. Mais uma vez, a palavra está indo diretamente para a minha medula e vivificando todas as células do meu corpo. Aleluia! Bem, nós estamos estudando um assunto muito interessante. A verdade sempre vem à tona, baseado em Lucas capítulo de número 8, versos 16 a 18, que diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Aleluia! Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. 18, verso 18 agora, diz assim: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, aquilo que julga ter lhe será tirado. Nós estamos vivendo uma situação como essa hoje no Brasil. Todos vocês devem ter ouvido falar e ficaram chocados com a situação do técnico do Corinthians.
o atual técnico do Corinthians, que agora já é o ex-técnico do Corinthians, há alguns anos atrás, não declaradamente ele foi, porque a própria moça alegou que ele não participou daquilo, que ele não reconhece ele no assunto, e aquele assunto ficou abafado. É sobre esse aspecto que eu quero falar hoje. E foi um caso de violência sexual, né, contra uma jovem, que ele, como jogador na época, segundo os relatos, ele não praticou o ato, mas consentiu e esteve presente e aquela coisa toda. E depois a própria moça diz que realmente ele não estava, que não participou daquilo e tudo mais. 30 anos depois, agora, 30 anos depois, levantaram-se pessoas que buscaram coisas na internet, eu não sei como é que acharam isso, e trouxeram à tona. A minha questão é, não em si a pessoa, nem o caso, nem quando foi, nem com quem foi, mas o contexto bíblico aqui em operação é que não há nada em oculto que não haja de manifestar-se. Essa situação que foi uma situação de anos atrás, na qual ele foi envolvido, agora os filhos estão pagando. Eu soube que há ameaças de morte contra as filhas. Um grupo de feministas da torcida do Corinthians alegava que não iria mais, e aquela coisa toda, levantando uma questão que o cara não foi culpado, segundo a fala. Já fazem 30 anos, mas conseguiram reaver o processo. E depois de tudo isso, a família sofre constrangimento, os filhos constrangidos, o cara constrangido. Ele veio a público e falou as coisas, esclarecendo tudo, ao ponto de que abriu mão de ser o técnico do time, e o time também deveria, depois não aguentaria a pressão que foi feita, e essa decisão foi tomada. O que me traz à tona isso dentro do assunto que nós estamos falando? Aprenda a resolver as coisas e não deixe nada mal resolvido, porque isso lá na frente pode voltar-se contra você. Não há nada escondido que não haja de ser revelado. Trabalhe de forma tão clara e transparente que o diabo não tenha como que pegar de você. E o bíblico hoje, o assunto que eu quero trazer com relação a isso na Bíblia, é o assunto de Daniel. A Bíblia diz que esse rei foi induzido pelas pessoas que estavam ao seu lado, e ele foi induzido por um grupo de homens que tentaram denegrir a imagem de Daniel. Porque Daniel, ele se destacou com sua sabedoria dada por Deus. Um abraço, Verbo da Vida e Bura. Amém, Leide. Então, quando esses caras começaram a perceber que Daniel era um sucesso, e o sucesso de Daniel vinha da parte de Deus, e eles queriam de alguma forma prejudicar a vida do Daniel, a Bíblia diz que eles procuraram ocasião contra Daniel e não acharam, porque havia em Daniel um espírito de excelência. Um espírito de excelência. Isso é simplesmente maravilhoso, não? O cara não acharam nada, reviraram tudo contra a vida de Daniel. E aqui o rei agora é induzido a fazer uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou ela lá no campo de Durã, ali na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, influenciado por esses homens, ajuntou os sátrapas deles, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, só a nata. Ele juntou todo mundo, todos os oficiais da província, e entre eles estava Sadraque, Mesaque e Abednego, e também o Daniel, para que viessem à consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E aí ele disse, o arauto começou a pregoar em alta voz:
ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o sonido da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de instrumento, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E aí eles tocam a trombeta, todo mundo se prostra, todo mundo adora, menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Daniel também foi um desses. E aí, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses três é o destaque de agora. E eles são lançados na fornalha de fogo, porque eles decidiram não se prostrar diante da imagem de escultura, já que ele se prostrava diante ao Deus vivo. E nós sabemos que essa situação gerou um conflito pior, né? Porque no capítulo 2, quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor, Daniel é promovido para ser um dos governadores e de prefeitos. No entanto, a Bíblia fala que Daniel, nessa hora, que ele traz a interpretação do sonho para o rei, no versículo 6 do capítulo 2, mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Recebereis de mim, Nabucodonosor está dizendo, você vai receber de mim. Daniel, nessa hora, não aceita nenhum presente, porque ele entendia que o Senhor era o seu Deus. Disse Daniel, no versículo 20, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda tempos e estações. Pega essa palavra para você. Deus é quem muda tempos e estações. E que assim seja na sua vida. Mudanças de tempos, de dificuldades e de estações paradas na sua vida, para uma nova estação de um ciclo de prosperidade, de alcance, de sucesso, como você jamais imaginou. E é ele quem muda tempos e estações. Que Deus mude seus tempos e estações na sua vida esses dias. Remove reis e estabelece reis. Olha só, não só muda tempo e estação, mas remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela, olha lá, ele revela. Lembra? Não há nada em oculto que não venha a ser manifesto. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não é interessante que essa função de revelar já faz parte do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas, onde não há nada encoberto que não há de ser revelado? E às vezes a revelação vem com um quê de situações que a gente não espera, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que por causa dessa situação Deus pretende se revelar a Nabucodonosor. E ele se revela quando essa porta aqui é fechada, a fornalha é aquecida 7 vezes, e a Bíblia diz que nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça, nem a roupa muda de cor. E quando ele olha, ele vê 4 homens passeando no meio do fogo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, se Deus não livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso mudou o semblante de Nabucodonosor. A ira tomou conta de Nabucodonosor a tal ponto que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A loucura de Nabucodonosor piora quando simplesmente ele manda levantar uma estátua de ouro em nome dele, para ele, do Deus dele, e obriga todo mundo a se prostrar e adorar. É aí onde a coisa pega. Eles são jogados na fornalha,
E no capítulo 5, Deus começa a revelar os pecados que estão acontecendo. E a Bíblia diz: pesado foste na balança e foste achado infiel. Tem uma balança divina aí que nós temos que nos cuidar, tá bom? Eu e você precisamos estar ligados com essa balança divina, que não é uma coisa de brincadeira. E nessa visão que ele tem, aparece uma mão escrevendo na parede e ele fica desesperado com o que estava acontecendo. E a Bíblia diz: porquanto o Espírito excelente e conhecimento e inteligência e interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Não é adivinhação, tá? As coisas de Deus não são assim, diz o Senhor. Eu acho que tem alguém aqui que não sei o que. Temos que ter muito cuidado com isso para não entrarem na igreja espíritos de adivinho. As coisas de Deus, as coisas reveladas por Deus são claras. E o objetivo de Deus em revelar coisas é salvar, libertar e abençoar. O propósito de Deus não é matar, não é destruir, é para tentar salvar a vida. No entanto, se as pessoas não ouvirem a voz do Senhor, aquilo vai entrar num prejuízo tremendo. E a Bíblia diz que o rei chamou os feiticeiros, os adivinhos dos deuses dele, né? Mas quando a rainha fala com o rei, com Beltesazar, que ele se perturbou muito, né? O semblante e os seus grandes estavam sobreassaltados com aquilo que estava acontecendo, com a revelação do que eles precisavam entender. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, está lá embaixo, entrou na casa no banquete e disse: ó rei, olha o que a rainha disse: ó rei, vive eternamente, não te turbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, oh aleluia, existem ainda homens de Deus, existem ainda pessoas que têm compromisso com Deus, no meio de tantas coisas absurdas que temos visto, no meio de coisas que nós pensamos que crescimento é número, onde crescimento é a prática da palavra e uma vida em Deus. Às vezes as igrejas estão abarrotadas de pessoas vivendo uma vida em pecado e prostituição absurda, desde pastores a membros, a coisas, e a igreja está lotada e Deus não está lá. Há emoções espirituais, a emoção da música, a emoção do telão, a emoção do jogo de fumaça, a emoção do bom cantor, e estamos confundindo com a unção. A unção é para despedaçar julgos, a unção é para libertar. Que história é essa de unção onde não há transformação de vida? Onde as pessoas continuam pecando, mentindo, adulterando, e as igrejas estão virando pontes de prostituição. É triste dizer isso. Nós às vezes olhamos números, Deus olha coração. Gente, é importante que você entenda que Deus vê o coração. A unção não é simplesmente, entenda, há uma unção de alegria, há uma unção de choro, mas o principal propósito da unção é quebrar julgos. Jugo é uma sentença satânica para deixar as pessoas andando em círculo. E que mudança é essa? Onde é que está hoje as unções do Espírito Santo? Reduzidas a tremedeira, reduzidos a rodar apenas. Mudança, alô, mudança de comportamento, mudança de caráter. Tem que deixar de fofocar, tem que deixar de mentir, tem que tirar pecados ocultos, tem que tirar essa palhaçada de pornografia,
adultério, prostituição. Essas coisas estão manchando e impedindo a verdadeira unção de descer na igreja. Então, nós precisamos ter homens de Deus. E olha o que essa rainha mãe disse: há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus e santos. Há no teu reino, existem pessoas ainda que têm o Espírito de Deus vivo, aleluia. Nos dias de teu pai se achou nele luz. Oh, glória a Deus, tem havido luz na minha vida, tem havido luz na sua vida. Nós somos referência. Ninguém acende uma luz e bota debaixo de mesa. A luz é para ser colocada lá em cima no velador, para iluminar todos na casa. É o que essa rainha está dizendo: ei, tem no teu reino um homem que o Deus dele é santo, o Deus é santo. Eu não sei nem como é o nome dele, mas esse homem é diferenciado, tem luz nele, inteligência nele, sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ele era o chefe. Será que o homem se destacou, meu irmão? E olha só, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Oh, glória a Deus! Entenda, é propósito de Deus revelar o que está oculto, o que está atrasando, o que está impedindo. É propósito de Deus, ele te dará a interpretação. A rainha falou, ele vai te dar a interpretação. Entenda, as coisas reveladas são para nós, ocultas são para Deus. Então é Deus quem revela, e há interesse de Deus. Quando Ananias e Safira foram levar aquela oferta deles, eles tinham ocultado o verdadeiro preço, eles tinham ocultado a quantia exata da oferta, eles não contavam que Deus revela o profundo e escondido. Eles não contavam que Deus nunca quis o dinheiro deles, Deus queria o coração deles. E da onde veio o desejo de ofertar? Quando ele viu Barnabé dando uma grande oferta, e as portas do ministério de Barnabé se abriu no mínimo, ele disse, vou fazer algo. Eu tenho um terreno, eu vou vender. E a Bíblia diz que quando ele viu o valor do terreno, o dinheiro, eu acho que foi maior do que ele pensava, e ele disse, pronto, se arrependeu. Tem muitos assim, não tem? Pastor, ore por mim, porque eu tenho dinheiro para receber, eu vou dar o dízimo e tal. Quando recebe dele, não foi nem tanto isso, mas eu vou dar porque viu que a quantia foi alta. E aqueles que não dão, e aqueles que saem da igreja, e aqueles que simplesmente por causa de 10% começam, não é vontade de Deus, diz não é para hoje, e começa a inventar umas mentiras aí, que a Bíblia fala sobre isso, que o dízimo é para hoje também. Daqueles que ainda depois querem manipular a igreja e o pastor por causa da sua porcentagem dizimal. É triste ver essas coisas acontecendo, mas por que isso acontece? Por que o índice de prostituição e adultério está grande na igreja? Por que hoje pessoas não falam o que deve ser falado da palavra? Eles ficam arrodeando com retóricas bonitas, com pregadores eloquentes que às vezes mais grita do que faz verdadeira libertação. É porque está chegando na igreja novamente uma unção para Deus revelar pecado, porque o que atrasa a vida é pecado, o que destrói e paralisa a autoridade, a ousadia da igreja é pecado. Então eu quero pedir para você, fala com Deus, Senhor, revela o que está oculto, e não fique, como é que se diz? Não fique arrasado, né, com o que Deus vai te revelar. Não fique arrasado. E Deus vai revelar coisas, e quando Deus revela é para edificação, exortação e consolação. Mas a questão é, começamos a orar, e quando você começa a orar é como quem joga, é como quem detetiza a casa. Quando você detetiza a casa, meu Deus do céu, esses dias aqui no condomínio houve uma detetização. Eu detetizei aqui a minha casa, aí as baratas que tinha começaram a aparecer na casa dos outros aí.
né? E depois as duas casas aqui em cima detetizaram, aí começou a parecer barato aqui em casa depois. E é impressionante que quando você decide se santificar, as baratas vão aparecer. Vamos sacudir essas baratas. Portanto, vamos orar mesmo para essa detetização divina chegar. Porque na hora que Ananias e Safira chegam no templo com a oferta, e ele combina, eu vou tal hora e você vai tal hora. Aí eu vou dar de oferta, você entra com o restante, e se alguém te perguntar, aí você diz, não, nós vendemos por tanto terreno. E aí na hora que Ananias e Safira, na hora da oferta, olha só, na hora da oferta, na hora que ele foi entregar a oferta, Pedro olhou para ele e disse, Ananias, você vendeu por quanto o terreno? O terreno eu vendi por tanto. Ele disse, por que você combinou com a sua esposa no seu coração? Por que você fez isso? Porque você quis tentar o Espírito Santo. Estão aí os pés dos rapazes. Está vendo aqueles rapazes ali? Aquele jovem ali? Eles vão levar você para o cemitério agora. A Bíblia diz que Ananias cai morto na hora. Vem um temor sobre a igreja. Quando a unção está presente, meu amigo, a correção. Quando a unção está presente, a libertação. Quando a unção está presente, pecado morre, pecado é eliminado. Quando a unção está presente, temor. Quando o temor está presente, ninguém fica olhando o WhatsApp na hora de culto. Quando o temor está presente, ninguém fica conversando, mascando chiclete, rindo, contando piada e desinteressado. Quando a unção está presente, o temor vem e a reverência pela palavra, essa correria. As pessoas hoje estão de brincadeira e elas querem a unção. Lembrando que quando a unção vem, também traz juízo, tá bom? Traz juízo. Quando a unção vem, traz juízo. Então, nós precisamos levar a sério, nós precisamos orar. Até na oração, as pessoas não estão mais levando a sério. Nem para orar as pessoas estão prestando mais. É triste dizer isso, porque ninguém consegue, as pessoas hoje não conseguem orar mais do que uma hora. Quando fica na oração, fica orando em língua e respondendo no WhatsApp. Orar, gente, falar com Deus, ter o seu tempo com Deus, e esse tempo não ser de qualidade. Misericórdia de nós, tá bom? Um grande abraço, Márcia, Michele. Deus abençoe vocês aí nessa nação, que a presença de Deus alcance vocês, que a glória de Deus esteja sobre a vida de vocês para essa obra aí, e que vocês sejam fortes em Deus, fortes na palavra, para declarar a queda de Satanás e o império de Satanás. Muito da potência do inimigo está no relaxamento que nós temos com as coisas santas e sagradas. Oremos para que Deus abra nossos olhos, para que sejamos tocados pela santidade de Deus. Tocados pela santidade de Deus. Ore para ser tocado pela santidade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia muito especial, que você possa viver tudo que Deus tem de melhor para você. Vamos lá, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Deus abençoe você, espero você na próxima quarta-feira, tá? Segunda-feira, feriado, não teremos live. Terça-feira eu estarei voltando de viagem. Na quarta-feira pela manhã, a gente vai começar uma série que eu gostaria que você não perdesse. A diferença entre a lei da atração e a lei da fé. E vamos entender as duas coisas, tá bom? Espero por você quarta-feira, 8 horas da manhã. Um beijo no seu coração.